Olá, como está? Tudo bem? É um prazer muito grande receber você no programa Fé para Hoje, sua nova atitude. Esse é o nosso objetivo, ajudá-lo a entender e compreender o momento que estamos vivendo. Sempre estamos trazendo para o programa temas contemporâneos, temas do dia a dia, temas da sua necessidade, da nossa necessidade. E discutir, falar, conversar e sempre em 3 blocos. No primeiro bloco conversamos um pouquinho, temos uma matéria. No segundo bloco, nós temos entrevistados. No terceiro bloco, o pastor Ronaldo apresenta um tema bíblico daquilo que estamos conversando. Você sabe que a nossa página na internet, novotempo.com/fé para hoje, e no nosso Facebook, facebook.com/fé para hoje. Lá nós temos um material à sua disposição para você apreciar, comentar e falar. E uma das coisas que nós temos oferecendo este curso é inteiramente grátis. É somente você preencher, colocar o seu endereço, a sua solicitação, estaremos enviando gratuitamente para a sua casa a revista Princípios. Ela trata de vários temas importantes para a nossa vida do dia a dia, como o bem e o mal, a marcha para o paraíso, o preço do presente, enfim, algumas coisas, a matemática de Deus, temas interessantíssimos, modernos do dia a dia, você vai encontrar aqui na revista Princípios. Temos outros cursos também que estão lá no site, estão sendo oferecidos gratuitamente para você, tá bem? Vamos receber agora o nosso companheiro do programa Fé para Hoje, o pastor Ronaldo de Oliveira. Pastor Ronaldo, tudo bem? Pastor, tudo feliz? Bem? Estamos muito felizes hoje. Estamos felizes porque o bastante. nosso tema é exatamente felicidade. Você consegue ser feliz? Esse é o questionamento que foi feito na nossa matéria. É possível ser feliz no dia a dia tão complicado que vivemos hoje? Tem que ser. Tem que ser? Nós temos que acreditar nisso. Sabe, a felicidade, algumas pessoas às vezes pensam assim, não, eu vou ser feliz quando me casar com aquela pessoa, vou ser feliz quando comprar aquele carro, vou ser feliz quando comprar aquela casa. É uma pena, né? Só quando isso vai acontecer que a pessoa vai ser feliz, tem que ser feliz sempre. 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 Vamos fazer o seguinte, vamos assistir a matéria. Sim. Foi preparada pela nossa equipe de jornalismo da TV Novo Tempo e também da Igreja Adventista ali na região sudoeste do estado de São Paulo. Sorocaba ali. Sorocaba é a sede e Heber Pola foi o nosso jornalista. Nós agradecemos a ele e toda a equipe. Acompanhe conosco a matéria preparada para este programa. Foi no parque de diversão no interior de São Paulo que começou o Dia Feliz da Adra. Um momento mágico para as crianças atendidas pela Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais. É o momento de revelar as emoções e o sentimento de alegria. Tô gostando muito do passeio por causa que a barca é muito da hora. Quase vomitei e pensei que eu ia sair da barca. Para a maioria das crianças é a primeira oportunidade delas estarem em um parque de diversão. Aqui as crianças deixam um exemplo, que apesar dos problemas e dificuldades, procurar ser feliz é a melhor opção. Foi legal por causa que a gente caiu na água e também a gente ficou se molhando e se molhou todinha. Uma pesquisa mundial coloca o Brasil em 4º lugar como o país mais feliz. O que você faz para ser feliz? Eu procuro fazer esporte, né? Que eu procuro também estar em constante com a minha família, né? Viver bem, com saúde, estando com paz, espírito. Procuro ajudar os outros. As pessoas que precisam mais do que eu. Você se acha uma pessoa feliz? Sim, muito feliz. Por quê? Acompanhar os meus filhos crescer com saúde, isso é ser feliz. Tenho saúde, durmo bem, como bem, ajudo meus filhos. Então, só para ajudar meus filhos eu já estou feliz. Eu namoro, não, então tenho uma namorada e sou muito feliz com ela. E o esporte, né? O que eu gosto muito de fazer é o esporte também. É no momento de brincar que as crianças manifestam as suas alegrias e desenvolvem a autoestima. Nem sempre o sentimento de alegria é uma realidade na vida das pessoas. Pesquisas indicam que existe alguma coisa que aflige o coração. Algo da alma, talvez? É isso que iremos descobrir no programa de hoje. Como ser feliz. Muito obrigado, Heber Pola, pela matéria. É sempre bom a gente ter a colaboração e a companhia bem dos elaborado. amigos. A equipe Novo Tempo no Brasil está de parabéns. E nós vamos ter matérias de vários pontos do país, de vários locais. Veja que interessante, muitas pessoas apresentam alguns focos de como fazem para ser felizes, não? Ou encontrar a se são felicidade. felizes ou não, né?
se estão felizes ou não. Tá, até esse joguinho, eu estou feliz ou sou feliz, né? Nós vamos ter que perguntar isso depois para os nossos convidados de hoje. Aliás, nós temos 2 convidados que já estiveram aqui no nosso programa Fé para Hoje. Foi muito bom. Que é o doutor Esmeraldo, pastor e doutor Esmeraldo Alcântara, e a sua esposa Leciane Alcântara. Como é que estão? Tudo bem? Tudo bem. Prazer recebê-los novamente no programa Fé para Hoje. Tudo bem, Leciane? Prazer é nosso. É bom, satisfação muito grande em recebê-los. É nosso. Pastor Esmeraldo já, como dissemos no outro programa, já trabalhou com a gente já no Fé fez para Hoje. alguns programas Fé Ele para Hoje. respondia perguntas sobre aspectos da psicologia, necessidades, e ele tinha um gesto muito interessante quando terminava aquele 1 minuto e meio, 2, alguma coisa assim, né? Como é que era o gesto? Sua nova atitude. Felicidade. Sua nova atitude. Para matar a saudade dos nossos. Essa nova atitude, onde você tem atuado atualmente? O que você tem feito, a sua área de atuação? Você é psicólogo. Isso. E onde você tem atuado? Eu sou pastor ali na região sul da cidade de São Paulo. Perfeito. E assim, em harmonia com o Ministério Pastoral, eu atendo também como psicólogo. Inclusive, fundamos lá, próximo ao UNASP São Paulo, o que nós chamamos de SEPSI, assim, na época do pastor Ronaldo ali, que é o Serviço de Psicologia. Tem hoje a doutora Juliana lá coordenando o serviço, e foram atendidos em 2014 quase 2.000 pessoas. Excelente. E atendo também na igreja, nós reservamos algumas manhãs ali, e atendemos tanto membros da igreja como da comunidade. E ali no SEPSI, né? SEPSI, é gratuito o trabalho, como é que está funcionando? Então, ele é autossustentável, né, o serviço. Então, quando a pessoa procura o serviço, ela passa por uma triagem e o valor que ela vai pagar vai depender da renda familiar, podendo até ser gratuito, dependendo da situação. E aqueles que têm condições, aliás, hoje nós percebemos que o serviço ele é procurado não por ser gratuito ou por ter um baixo preço, mas pela qualidade dele. Então, tem várias pessoas que têm condições de pagar o preço normal, que vale, e isso acaba custeando aqueles que não têm condições. Pelos profissionais que estão ali atendendo, quais são as áreas que atendem? Então, são psicólogos clínicos, tem alguns que atendem especificamente crianças também. Sim. Tem uma parceria com o NASP, porque alguns alunos fazem estágio. Só para aqueles que não conhecem, é a Universidade Adventista, que tem um dos seus campi, né? É campi ou campus que fala? Campi. Que está lá em São Paulo, na região sul, né? Exatamente. E ali tem o curso de psicologia, então alguns alunos eles acabam nos ajudando ali, fazendo triagem. Formando-os, né? E aqueles que se formam também, eles têm a oportunidade de trabalhar ali no serviço, prestando um serviço social à comunidade também. Excelente. E a sua esposa, desculpe, Leciane. Mais fácil. É mais fácil, né? Qual a sua atividade, então, também junto a esse setor? Eu sou enfermeira, obstetra. Me formei ali mesmo no UNASP, na Universidade Adventista de São Paulo. Hoje atuo na área do Programa de Saúde da Família, também administrado pelo UNASP. Trabalho ali na unidade do Jardim Germânia. Sou enfermeira supervisora de enfermagem ali naquela região. E atendemos uma população conveniada ao SUS. E aí prestamos ali o serviço de atendimento de enfermagem, de orientação alimentar, de mudança de estilo de vida e a parte preventiva, tanto da saúde da mulher, do homem, do idoso, da criança e a gestante. Excelente. Muito obrigado por estar aqui conosco no programa Fé para Hoje. Estamos tratando hoje especialmente sobre a felicidade. É possível ser feliz? E vocês que atendem tantas pessoas, que orientam e dão direcionamento na vida das pessoas, né? Porque ajuda. Primeiro eu quero fazer uma triagem. Uma triagem. Vocês são felizes? Vamos fazer o primeiro felicidade teste. Tem que ser feliz, né? Muito felizes. É isso. Graças a Deus. Né? Há quanto tempo vocês estão casados? Para falar só um pouquinho sobre a felicidade e a família do casal. Vou deixar ele responder essa parte. Há 12 anos. Okay. 12. Acertou? Ele acertou? Acertou. O dia e a hora? 22 de dezembro de 2002. Mas ele sabe, ele quer forçar. Ele sabe. Eu sei bem porque eu já era feliz antes.
Mas a partir desse dia eu me tornei ainda mais feliz. Nem é só possível ser feliz, como é possível ser mais feliz ainda. Muito bom, muito bom. Ótimo. Tem filhos, não? Um casal? Temos 2 filhos, o Lucas, de 9 anos, e a Laura, de 1 ano e 10 meses. Perfeito. Uma princesinha. E percebemos que eles são felizes, né? Aliás, eu até gostaria de começar partindo desse ponto, né? Porque pode até parecer pretensão do programa Fé para Hoje, né? Nós vamos dar, então, a fórmula da felicidade, né? Aliás, deve ter muita gente ligada e vai ficar satisfeito no final, e feliz também, né? Então, na verdade, existem alguns ingredientes, né, para ser feliz, né? E eu diria que o primeiro deles é decidir ser, né? É preciso decidir ser feliz. Eu fiquei surpreso com uma pesquisa que mostra que o Brasil é um dos países mais felizes do mundo. Do mundo. E se nós pensarmos na nossa condição, né, olhando do ponto de vista negativo, nós teríamos tudo, talvez, para reclamar. E, no entanto, somos felizes. O quarto no ranking está em quarto lugar, um dos países mais felizes do mundo. Exatamente. É interessante. Um outro detalhe importante que a gente precisa comentar é a receita da felicidade. Existe uma receita para a felicidade? Daqui a pouco vocês respondem para nós. Vamos fazer um pequeno intervalo. Voltamos já com o programa Fé para Hoje. Estamos de volta com o seu programa Fé para Hoje e estamos felizes porque estamos recebendo o casal Alcântara aqui conosco, pastor Esmeraldo e a Lê, não é? E estamos aí trabalhando sobre o tema da felicidade. Aliás, eu quero deixar os nossos amigos da TV Novo Tempo mais felizes ainda oferecendo a revista Princípios, que é uma revista que oferece vários temas contemporâneos que vão ajudar certamente a você a ser mais feliz. É só você entrar na nossa página novotempo.com/fé para hoje, preencher ali os dados e então nós vamos enviar para você gratuitamente a revista Princípios, ok? Pastor Ronaldo. São temas espirituais, né? São temas bíblicos, uma visão bíblica do que está acontecendo hoje e são temas lindos para você ter uma base para poder estudar outros temas mais difíceis da Bíblia. É um princípio em todos os sentidos. E é um material gratuito à sua disposição. Vale okay? a pena. Agora, outra coisa também, pastor, gostaríamos sempre de ouvir a participação dos nossos amigos. As opiniões. Então, no programa, no Facebook, facebook.com/fé para hoje, você, por favor, coloque lá a sua informação, o que você está achando do programa, sugestões de temas, enfim, a participação dos nossos amigos. Então, poste uma foto lá, você diante da televisão, ali, vai ficar legal. Vai ficar bom. Queremos a sua participação conosco. Agora, tínhamos deixado uma pergunta aqui no ar, não é? Antes do nosso intervalo. O segredo, como fazer, qual é o segredo para ser feliz? A receita para ser feliz. Acho que quando se fala de receita, já se pensa em ingredientes, né? Na realidade, a receita para ser feliz, ela não existe uma receita pronta. Existem os ingredientes que você mistura e, como uma receita comum, dependendo da pessoa que faz, o resultado é um ou outro. Então, depende de como você... Isso, depende da mão, depende de como você vai mexer, depende de como você vai misturar. Lembrando que ser feliz é uma decisão. Ou seja, eu escolho. Começa com o indivíduo. Eu decidi ser feliz. Eu gostaria de destacar um dos ingredientes dessa receita, né? Já que o senhor ofereceu a revista Princípios, que é a obediência, né? Aliás, justamente o contrário do que juvenis, adolescentes e jovens pensam, né? Eles concluem que obedecer vai tolher a liberdade, e por isso serão infelizes. Quando, na verdade, é justamente o contrário. Quando você tem princípios, quando você obedece esses princípios, né? Então, a possibilidade de você ser feliz é muito maior. É muito maior, né? Então, respeitar regras, respeitar orientações, ouvir, faz parte da felicidade? Sem dúvida. Inclusive, as nossas crianças, elas estão sendo bombardeadas com ingredientes para a felicidade, que, na verdade, trazem tristeza,
dor e sofrimento para as famílias, que é o que a gente vê no dia a dia aí, né? E eles estão sendo bombardeados com isso. E eles começam a acreditar que a felicidade está no ter e não no ser, né? Então, eles querem as coisas. E nós ouvimos isso dos nossos filhos, né? Eles veem uma propaganda, nossa, eu queria isso. E a propaganda fala claramente. A propaganda é tremenda. Há um livro chamado Consumidos. É um livro incrível. E ali, num dos capítulos, ele menciona todo o aparelho, toda a instrumentação que se faz para conquistar crianças até 2 anos, para serem fiéis a um determinado tipo de marca e ligam essa fidelidade à felicidade. Tinha uma propaganda, já saiu rápido, aliás, de uma marca de um tênis, e o garoto, bem a câmera fechada assim, olhava para a câmera e dizia assim, eu uso tênis tal, né? E é muito bom, ele é isso, é aquilo. O quê? Você não tem? E aí falava uma palavra meio, seu tonto, né? Outra palavra até, né? Você é um tonto porque não tem isso daí. E vá pedir para o seu pai. Então, quer dizer, eu começo a aprender estimulando o consumismo. Estimulando o consumismo, e eu vou ser uma pessoa infeliz. Pai, eu quero aquele negócio lá, senão eu sou tonto, eu sou, né? Outra e associando a felicidade às aquisições, ou a ter, né? E é interessante que talvez os ingredientes, né, de uma receita de felicidade está mais em abrir mão de algumas coisas do que em adquirir algumas coisas, né? Como é que é isso? Eu tenho que me despojar de alguma coisa para poder ser feliz? Exatamente. Por exemplo, eu converso muito e atendo até no consultório pessoas solteiras que são infelizes por não ter alguém, né? Uhum. E frustradas, inclusive, né? E quanto mais elas se frustram e quanto mais infelizes são, menos conseguem o que querem, né? Porque ao invés de atrair, retraem, né? Então eu digo sempre para elas, vocês precisam ser felizes, decidir ser. E vocês têm coisas, eu sempre digo que o solteiro tem algumas vantagens em relação aos casados. Os casados também têm muitas vantagens em relação aos solteiros, mas eles não aproveitam a condição de solteiros, esperando, jogando sempre para frente, né? Eu fiz uma pesquisa quando estava na faculdade com idosos, né? Porque a maioria das pessoas, é comum ouvirmos as pessoas dizerem assim, olha, quando eu me aposentar, eu vou ter a minha chacrinha, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou ser feliz, eu vou ser feliz. Então, eu pesquisei justamente pessoas aposentadas. Vamos ver se eles conseguiram alcançar a felicidade, já que a felicidade estava relacionada a essas coisas, né? E, olha, 99,9% não conseguiram o que queriam. No mínimo por 2 motivos, né? Ou porque reduziu o salário deles ao se aposentarem, ou porque não tinham mais saúde. Então, deixou tudo lá para frente e, quando chegou, infeliz a vida inteira. Então, eu vou ser feliz hoje mesmo. E, lamentavelmente, há muitas pessoas que acabam trabalhando, quando se aposentam para ser felizes, ficam doentes e morrem, né? Há vários casos que a gente conhece, para construir minha casa, não deu. Foi só esperando lá na frente, bom, quando tiver minha casa, meu isso, meu aquilo, eu vou ser feliz. Então, a questão de tempo é fundamental. Entender a questão do tempo do ser feliz. A felicidade está à minha disposição hoje. Eu preciso ser feliz hoje. Uma pesquisa mostrou que você planejar alguma coisa lhe traz felicidade. Por exemplo, você planeja uma viagem, mesmo que você não faça a viagem efetivamente, mas planeja, e isso é exatamente muito bom, muito saudável, você fazer todo o planejamento, etc. E já pensou a economia que a pessoa tem de planejar uma melhor, viagem e não viajar? Não, é melhor, mais ainda, mas às vezes a viagem traz frustrações. Mas o planejamento, você planeja com 1 ano, 2 anos, faz umas férias, alguma coisa assim, ou até uma construção de uma casa, qualquer empreendimento, esse planejamento traz felicidade. Então, um ponto interessante a gente colocar seja feliz hoje, planeje, deixe algumas coisas, fica planejando, trabalhando para ser feliz agora. Não condiciona, não. Quando eu tiver isso é que eu vou ser feliz.
A felicidade é hoje, agora. E a Bíblia nos traz um exemplo muito claro disso. Salomão. Salomão teve tudo que quis, no entanto, ele não foi feliz. Falou que tudo era vaidade. Tudo era vaidade. Quando ele chegou ao final, ele lembrou que ele percebeu, né, que tudo era vaidade. É interessante, vai a idade e eu não fui feliz, né? Perdeu a oportunidade. Passou tudo. Passou. É verdade. E dentro daquela questão de abrir mão, né? Mais abrir mão do que adquirir, né? Eu percebo que um dos ingredientes, né, que não deve estar presente na receita da felicidade é a inveja, né? Porque uma pessoa invejosa, ela é 100% infeliz. Sim. Porque a felicidade dela está sempre no outro, no que o outro tem, no que o outro é, no sorriso do outro. Isso vai Aliás, até matando o indivíduo, incomoda, né? vai matando o indivíduo, porque ao invés dele ser feliz, ele fica infeliz com a felicidade do outro. E a pessoa reclamona, fica reclamando da vida, reclamando disso, que não tem aquilo, não tem aquilo outro. A pessoa consegue felicidade reclamando ou tem que abandonar também de ser um reclamão? Ela tem que abrir mão. Abrir mão disso? Abrir mão. E na questão da inveja, voltando aí no aspecto da inveja, tem até um testezinho básico que você pode fazer em casa mesmo, junto com a gente, aí para perceber se você está sendo invejoso ou não. No seu ambiente de trabalho ou ambiente familiar, se alguém do mesmo nível ou do local do seu ambiente de trabalho, ele é promovido, ou ele faz alguma coisa e é bem visto, é reconhecido, você se alegra ou você fica frustrado? Esse é um teste, né? Esse é um teste. Uau. Então, se a sua resposta é fico frustrado, você está alimentando esse sentimento de inveja. Doutor Esmeraldo, um dos aspectos que você tinha mencionado, que é perder para poder ser feliz, limites, por exemplo. Ninguém gosta de estar vivendo sob limites. E aí, perder a liberdade. Exato. É interessante que os pais, eles ficam entre duas situações, né, em relação aos filhos. Satisfação momentânea, imediata, ou a felicidade, né? Então, estar satisfeito não significa necessariamente ser feliz, né? Então, o filho, por exemplo, ele diz assim, pai, estou saindo, né? Que hora você vai voltar? Só, não sei. Tá bom. Quer dizer, ele deixou o filho satisfeito, mas não significa que ele será feliz. Então, os pais precisam estabelecer limites. Por incrível que pareça, um ingrediente que parece que vai estragar a receita é justamente o que vai garantir o bom resultado da receita, que é estabelecer limites para os nossos filhos, né? E para nós também. Obediência, né? A obediência entra também nessa. Exatamente, foi até o primeiro ingrediente que eu disse, né, que é a obediência, né? Para ter uma receita com bons resultados, né? Então, os pais precisam considerar isso, satisfação ou felicidade, né? E é preciso encarar a responsabilidade de ser pai, porque muitos eles almejam a amizade com os filhos, né? Minha esposa, inclusive, ela pode falar sobre isso, né? Que ela viveu mais de perto uma experiência de uma mãe que, na ânsia de ser amiga, acabou abrindo mão do papel de mãe, né? Ela nos procurou ali no ambiente de trabalho para desabafar um pouquinho em relação aos filhos, ela estava meio frustrada. E aí, conversando, ela abriu a situação de que ela tinha decidido abrir mão do papel dela como mãe, de impor os limites e ser amiga do filho, se tornar amiga dele. E aí passou-se o tempo, hoje ele está na adolescência, juventude já, e ela não tem a amizade dele e perdeu a oportunidade de impor os limites e de exercer o seu papel de mãe. Então, hoje ela vive um certo dilema, vive um certo desespero. E aí o filho, automaticamente, ele busca fora. Ele busca com os amigos, ele busca no posto de saúde, ele busca numa escola, ele busca numa igreja, menos onde ele deveria ter o apoio, que seria em casa e com a mãe. Mudando um pouquinho alguns ingredientes dessa receita da felicidade, uma pessoa que vive reclamando, isso não está bom, aquilo não está bom, meu emprego não está bom, minha escola não está boa, um reclamão da vida. Como é que ele pode encontrar a felicidade? O que ele precisa abrir mão, na realidade? Eu costumo dizer que é preciso determinar no coração, como fizeram Daniel e os amigos dele, né? Determinar no coração ser feliz. Nem sempre o sorriso
é uma garantia de felicidade, mas de um modo geral está associado, né? Uma pessoa feliz, normalmente, ela deixa transparecer isso, né? Assim, humildemente, né? Eu quero dizer que muitas pessoas disseram: olha, você tem um sorriso bonito, você tem um sorriso bonito. E um dia eu acreditei nisso. Falei: poxa, olha, eu tenho um sorriso bonito, eu vou sorrir mais. Vou sorrir mais. E parar de reclamar. Né? Sorrir mais. Porque motivos para reclamar, todos temos. Então, se eu saio de manhã determinado a reclamar, eu vou encontrar N motivos para reclamar. Mas se eu sair de manhã determinado a ser feliz, aliás, eu vou acrescentar aqui um outro ingrediente, que é não permitir que os outros tirem a minha alegria. Então, ao mesmo tempo que eu não deposito no outro a responsabilidade pela minha felicidade, eu também decido não permitir que os outros tirem a minha alegria. Porque o que não falta é gente para tirar a nossa felicidade. E assim, muita gente depende do humor do outro, né? Quando eu era garoto, a gente pegava um ônibus lá em Interlagos, na Cidade Dutra, para ir para o centro, para estudar, e havia um cobrador, que em outros lugares é chamado de trocador e tal, e ele tinha uma plaquinha bem em cima da cabeça, assim. Ele dizia assim: a minha educação depende da sua. Então, a gente passava assim, entregava o passe e não mexia. Já com medo. É interessante como há pessoas que andam com essa dos plaquinha, outros, né? A minha felicidade depende da sua. Tem gente que está com essa plaquinha espantada. Elas se condicionam, né? Elas se condicionam então, a felicidade dela no... Eu vou esperar que você me proporcione a felicidade. Não, é o contrário, né? Eu posso ser um promotor. Então, eu saio pela manhã decidido a ser um promotor da felicidade do outro e não esperando, né? Como é que vai ser? Não, vamos ver, né? Então, se eu não determino no meu coração antes, se eu ficar à mercê das condições, e aí eu já coloco outro ingrediente também, que eu não consigo controlar tudo. Eu preciso abrir mão do controle, né? Então, como eu não consigo controlar, como eu estou assim à mercê de fenômenos naturais e do bom humor das pessoas, eu já saio decidido. Eu não vou permitir que as pessoas tirem a minha alegria. Agora, a pessoa pode pensar assim: eu sempre estou certo. E aí eu preciso abandonar esse tipo de coisa também, esse ingrediente de sempre ter a última palavra, ter sempre a razão em tudo. Isso torna-se outras pessoas infelizes e ele mesmo vai ser infeliz, não? Sem dúvida, porque assim, ninguém consegue acertar sempre. A vida é feita de erros e acertos. Então... E é melhor você ganhar uma pessoa do que uma discussão, né? Então, se eu estou sempre certo, eu ganho a discussão, mas perco a pessoa. Perco os amigos. E tem muita gente perdendo a esposa, perdendo os filhos, para ficar com a razão, né? E aí é um problema. Falar família, vida, o passado, ele pode prejudicar a minha felicidade hoje? O passado, ficar preso ao passado, algum fato, alguma coisa que me aconteceu desagradável, que não foi feliz e foi marcante, e eu fico relembrando isso. Promove felicidade? Exatamente o contrário, não? Na verdade, qualquer coisa pode interferir na minha felicidade se eu permitir, né? E o passado, muito mais, né? E algumas pessoas cometeram erros no passado, né? E atravessam a vida amargando aquele erro. Carregando na mochila. Carregando na mochila, exatamente. Um sentimento de culpa. Não aceitam o perdão, que é oferecido gratuitamente a elas, e nem oferecem o perdão também, né? Deixam que o orgulho tome conta, né? Então, pessoas cometeram erros graves no passado. Eu já tive a oportunidade, por exemplo, de conversar com pessoas que se permitiram passar por um aborto no passado. E hoje carregam esse sentimento de culpa, né? E não tem como voltar e refazer aquilo, né? Então tem que perdoar o passado. Tem que perdoar. Deixar no esquecer. passado. Prossigo para o alvo, né? Daqui para frente é que conta. Então, né? perdoar seria também um outro fator interessante. Ingrediente extremamente importante. Deixar para trás. Agora, um dos fatores também de felicidade é fazer uma boa ação cada dia. Dizem até que você fizer 2 horas por semana, ou seja, 100 horas no ano, 2 horas por semana de fazer uma boa ação, lhe traz felicidade. Mas tem essa questão do voluntariado, né? Excelente. Nós estivemos na África agora, em 2014, em julho, e levamos um grupo de 25 pessoas. A alegria dessas pessoas, tínhamos ali profissionais, empresários, havia pastores também, mas a alegria dessas pessoas em poder servir
Então, hora para dormir não era o problema. Hora para acordar, para fazer um trabalho voluntário, foi totalmente voluntário. As pessoas pagaram a sua passagem, pagaram o seu hotel ali e trabalhavam com alegria. Quer dizer, é impressionante isso, né? Você está fazendo uma coisa, uma boa ação, uma ação em favor dos outros. E isso falta um pouco para a gente, né? Por exemplo, no trânsito. O trânsito é um caos. Vocês moram numa região que o trânsito é bem intenso, né? E dar a vez para uma pessoa parece que é um parto, né? Ninguém quer dar a vez para ninguém. E você me olhou... Ninguém quer perder, né? Abrir mão da satisfação pessoal. É uma briga que ninguém está competindo. Para ver o outro feliz. Né? Ninguém está competindo com ninguém. Vou chegar antes dele na minha casa, na minha casa é só minha, eu vou chegar lá normal, né? Então é uma vida dura, né? Difícil, pesada. Exatamente. Então essa disposição em servir, né? Em servir. No começo do programa nós falamos que a felicidade de alguns deixam outros infelizes, né? Quando na verdade deveria ser justamente isso. A sua felicidade me traz felicidade, o seu bem-estar. Pensa, por exemplo, nos casais, né? Que buscam o bem-estar do outro, né? E fica feliz por conta disso, né? Então, e o serviço interno, dentro de casa, da própria casa, e na comunidade, né? Reservar tempo para isso, né? Que hoje em dia quase não sobra, né? Sorrir para alguém vai lhe trazer felicidade, vai ajudar outra pessoa também, vai levar felicidade. Sorrir para alguém, tomar sol, fazer exercício, dormir adequadamente, são coisas que vão ajudar na minha felicidade. Eu gostaria que vocês nos ajudassem a fechar um pouquinho esse aspecto, para ser feliz. Eu diria que felicidade, na verdade, é uma pessoa, né? Okay. É a companhia de Deus na nossa vida, né? E eu fiquei impressionado com o texto de 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 11, né? Que diz que o autor das Escrituras, ele é também conhecido como o Deus feliz. Algumas versões diz o Deus bendito, né? Então, esse Deus, o maior sonho de Deus é que eu seja feliz. E Ele me cerca de oportunidades para que eu seja feliz. Do ponto de vista humano, nem sempre as oportunidades que Deus me dá vai me deixar feliz, né? Ou me fazer feliz, né? Mas a própria Bíblia, a palavra de Deus, fala que até as provações contribuem com a minha felicidade, o trabalho contribui com a minha felicidade, com a minha autoestima, o serviço contribui, né? O servir, né? Então, eu gosto muito de um hino do Lineu Soares, né? Eu nunca pensei que eu teria que pedir perdão por ter sido infeliz. E na composição dele, eu peço até desculpas para ele, mas eu vou arriscar cantar um pedacinho, né? Ele pede perdão por muitas coisas. Ele diz: perdão, Senhor, pelo mal que eu pratiquei, por andar sem fé, sem lei, por ter sido infeliz. Então, um dia, talvez, eu tenha que pedir perdão para Deus por ter sido infeliz, porque Ele fez tudo para que eu fosse feliz. Maravilha. Que bom. Muito obrigado, pastor Esmeraldo. Vamos convidá-lo para cantar um dia aqui, né? Bom, mas só se for para cantar. Agradecemos imensamente, doutor Esmeraldo, pastor Esmeraldo, e também pela gentileza de estar conosco e compartilhar esses aspectos importantes da felicidade, como encontrar a felicidade. Nós temos somente palavras de agradecimento e contamos com a presença de vocês num outro programa. Prazer foi nosso. Nós vamos fazer uma pequena pausa e voltamos já com o programa Fé para Hoje. E também no terceiro e último bloco, o pastor Ronaldo de Oliveira irá apresentar um tema bíblico mostrando o caminho para a felicidade. Voltamos já. Condenado eu andei, procurando meu destino, e sem rumo eu vaguei, como folha no caminho. Mas pelo sangue de Jesus
aleluia, fui achado pela glória de sua cruz. Sou feliz e perdoado. Não há limites para o Deus eterno. Ele vai além para conceder sua graça. Preciosa graça. E não importa qual o seu pecado, basta aceitar e receber essa graça. Preciosa graça. Se somos filhos do Senhor e herdeiros de seu reino, morreremos para o mal e para o bem renasceremos. Nova vida de perdão, de poder e de vitória, reinaremos com Jesus para sempre em sua glória. Não há limites para o Deus eterno. Ele vai além para conceder sua graça. Preciosa graça. E não importa qual o seu pecado, basta aceitar e receber essa graça. Preciosa graça. Eu sei que Deus é por nós. Ele deu sua vida, pelo seu sangue nos libertou. Deus nos amou, deu do seu Filho. Graça foi tudo que concedeu. Não há limites para o Deus eterno. Ele vai além para conceder sua graça. Preciosa graça. Muito bem. Felicidade, o que faz você feliz? Você sabe que a mídia, a propaganda, explora bastante essa questão de você feliz com esse produto, você com bem-estar. Até bancos, não é? Para ter mais clientes, acabam dizendo que você pode ser mais feliz. O que faz você feliz é isto, é aquilo, é comer em tal lugar, é ter aquilo. O que faz você feliz? O que é felicidade? Eu gosto muito de falar sobre felicidade. Felicidade é alguma coisa que acontece dentro, ela não acontece fora, é dentro da gente. Em programas anteriores nós falamos um pouquinho sobre a felicidade para a família, mas falamos de felicidade como um tópico importante, felicidade em si. Uma pessoa infeliz vai ter problemas com família, com trabalho, com tudo mais. Vai ter dificuldades de se relacionar com as pessoas. Uma pessoa infeliz é uma pessoa incompleta. Está sempre faltando alguma coisa. Há um vazio no coração do ser humano que é tão grande, tão grande, tão grande, que só Deus cabe ali. Ele é o maior ser do universo. Nós falamos um pouquinho sobre o Sermão da Montanha, como é chamado, capítulo 5 de Mateus, lembra-se? Falamos que Mateus era o livro da esperança, que falava coisas boas para pessoas que tinham perdido não só a cidade, mas dentro da cidade o templo. Era muito importante para os judeus. Eles sofriam com aquilo
E também os cristãos, os judeus cristãos, judeus convertidos ao cristianismo daquela época, também se sentiram tristes, chateados com a destruição de Jerusalém e a destruição do templo também. Alguns anos depois, talvez uma década, alguma coisa assim, Mateus, orientado pelo Espírito Santo, escreve. O seu livro fala sobre o reino de Deus, que é o reino da esperança, é o reino da felicidade. E depois de uma curta introdução de 4 capítulos, o 5º capítulo de Mateus, se você tiver aí uma Bíblia em casa, pode me acompanhar, eu vou ler alguns versos. Mas depois dessa introdução, o 5º capítulo começa com características de pessoas que vão para o reino, não Jerusalém, não o reino desta terra, mas para o reino de Deus, o reino espiritual a princípio e depois o reino físico, quando Jesus voltar. Esses princípios apresentados por Mateus, aqui no capítulo 5, são importantes para a vida. Nós vimos o primeiro princípio, que era ser humilde de espírito, e definimos isso como aquele que não sabe o caminho, segue quem sabe, chega no seu objetivo e é feliz. Feliz é o que é humilde, porque ele segue quem sabe o caminho. E para chegar no lugar onde ele quer, ele não sabe o caminho, encontra alguém que sabe, está tudo resolvido. A Bíblia é este livro maravilhoso que nós temos aqui, você deve ter em casa também, que indica o caminho. Você percebe aqui nesse livro que o caminho não é alguma coisa física, geográfica, o caminho é uma pessoa, é Jesus. E o capítulo 5 começa de uma maneira bem interessante, eu não mencionei isso nos programas anteriores, quando tocamos nesse tópico, nesse texto, mas ele começa com 2 versinhos bem simples, bem bonitinhos. Assim, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo, e aí começa, bem-aventurado ou feliz. Eu expliquei um pouquinho a respeito da palavra Macarius, que é super feliz, é uma coisa estonteante, ela vem de dentro. Macarius é a experiência de quem está pleno, de quem está cheio. Isso eu disse no começo, que as pessoas têm um vazio muito grande dentro de si, que só pode ser preenchido por Deus, porque Ele é um ser grande. Uma pessoa feliz é uma pessoa plena, é uma pessoa que está completa, é uma pessoa que está tranquila consigo mesma. E o primeiro princípio, um dos primeiros princípios para a felicidade é você estar bem. É ter alguma coisa que supre o seu vazio, estar bem. Estou feliz. E é interessante encontrar nesses 2 versos que lemos aqui, em Mateus 5, 1 e 2, quem é Jesus, não é? Jesus é uma pessoa bem resolvida. Ele está olhando para a multidão, depois ele vai até o monte, se assenta, seus discípulos se aproximam e ele começa a ensinar, sem problemas. Já viram um líder assim? Vendo a multidão, vendo as necessidades dos outros, a pessoa que só olha para dentro de si mesma se torna egoísta, continua vazia, só enxerga o seu próprio mundo. Martinho Lutero foi quem disse que o homem, depois do pecado, depois da situação do pecado, ele virou um corcunda, porque ele só consegue olhar para dentro de si mesmo. Jesus teve uma experiência maravilhosa. Ele olhava para as pessoas, tinha interesse nas pessoas, e por isso ele era feliz. O objetivo de Jesus eram as pessoas. Jesus vendo as multidões, suas necessidades, seus desejos, seus sonhos, desde a criança até o mais velho, subiu para o monte, para poder enxergar melhor as pessoas. Olhando melhor as pessoas, poderia ajudá-las mais. Se assentou sem pressa. Quando você conversa com alguém que está olhando para o relógio, é super desagradável, não é? Não, pode falar aí. Não, tá bom. Ela está dizendo para a gente assim, quem é você? Está me atrapalhando? Eu tenho compromissos. Mas Jesus se assenta. Então começa a ensinar, que para Jesus ensinar era dar um pedaço dele mesmo. Isso é ensinar. E ele diz assim, o reino é mais importante que qualquer coisa. Não Jerusalém, tampouco o templo, nada. O reino e Deus são a mesma coisa. O reino é de Deus.
O que ele faz é o seu reino. E Mateus começa a mostrar aqui este sermão, que na realidade era uma aula, se Jesus estava ensinando, fala da humildade e depois apresenta um outro quesito de felicidade. Diz assim, felizes os que choram, porque serão consolados. Bom, vamos aqui tentar tirar alguma coisa desse texto, que é muito lindo. Chorar não é o problema. Quando eu era pequeno, meu pai dizia assim, homem não chora. E se porventura eu brigasse na rua e apanhasse, e a maioria das vezes eu apanhei, chegava em casa chorando, ele me batia. Disse, homem não chora. E muita gente tem isso no seu coração, né? Chorar é uma coisa boa, expressa sentimentos, esvazia um peso. Mas aqui a promessa é muito linda. Felizes os que choram, porque são consolados com a promessa de que no reino não tem choro. No reino de Deus não haverá choro, não haverá lágrimas e nem morte. Então, felizes os que choram, porque eles serão consolados com a promessa de que não haverá mais choro. Quando uma pessoa está chorando pela perda de um parente, de um amigo, de um familiar, não? Cônjuge, filho, pai, muitas pessoas têm a tendência de abraçar e dizer, não, não chore, a vida é assim mesmo. Não, não é a vida, é a morte. É momento de chorar. Eu conversava com alguém ontem e essa pessoa disse assim, eu ainda não enterrei meu pai. Eu ainda não enterrei meu pai. Ele morreu e eu não enterrei, ele está ainda na minha cabeça. Eu estou chorando, o luto está demorando. O luto não pode demorar muito tempo, mas tem que haver o luto. Haverá um momento em que ele deve enterrar o pai, seguir a vida. Para alguns isso pode demorar pouco, muito. Se demora muito, procure a ajuda de alguém, de um profissional da área, de um psicólogo. Ele vai ajudar você. Mas é importante saber que chorar faz parte da vida. Sentir tristeza pelos erros é uma coisa boa. E não repeti-los mais, melhor ainda. As pessoas são felizes. Eu sei que eu erro. Então eu vou levantar, sacudir a poeira e vou seguir. O verso seguinte diz assim, que também é muito bonito. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Tudo tem que ver com o reino aqui. Os mansos herdarão a terra. Quem é o manso? Até o pastor Dr. Esmeraldo mencionou alguma coisa assim. Manso vem da palavra grega praotes. Praotes era o termo usado para um animal, um cão, nos nossos dias, domesticado. Então aqui Jesus está dizendo, felizes são os mansos, os que sabem obedecer. Ele mencionou isso. Uma pessoa que sabe obedecer, que a vida é cheia de regras. Você está dirigindo, você tem que obedecer regras. Se a placa diz assim, diminua, curva fechada à direita, diminua. Alguns nem querem saber, pisam mais. Isso é desobedecer uma regra. É importante obedecer. Há regras no trânsito, por exemplo, que você deve deixar uma pessoa que está pedindo entrada, entrar. Faz parte das regras do trânsito. O trânsito não é feito só para você. Há muitas campanhas de trânsito. Quebrar regras para algumas pessoas é maravilhoso. Tem pessoas que somam na sua carteira pontos e mais pontos de multas e não estão nem aí. O farol está fechado, mas para mim não. Há muitos problemas com motos. A última estatística que eu li era que a cada dia, cada 2 dias, 3 motociclistas morriam em acidentes. Isso é um absurdo. Também os motociclistas têm que obedecer regras. Parou o farol, fechou o farol, para, espera. Ali está o pedestre querendo passar, deixa o pedestre passar. São regras de boa convivência. Há regras na saúde também, se você não cuidar do seu corpo, vai ficar doente. Obedecer. Então ele diz assim, felizes os que obedecem. Os que são como um cão adestrado, até meio forte essa ilustração, mas o dono diz assim, senta, deita, vem comigo, vem junto. É mais ou menos isso, quando você obedece, você é feliz. Há regras, há pessoas hoje que lutam contra as regras e lutam contra a obediência.
Agora imagine um Estado sem regras, sem leis. Você pode fazer o que você quiser? Não. Você não pode colocar o som, mesmo que seja um som evangélico, bem alto, a uma altura estupenda, para você ouvir dentro de casa. Não tem lógica isso. Os seus vizinhos serão perturbados. Isso é uma coisa simples. Regras são importantes. As regras deixam você feliz e a comunidade feliz também. Então, observe isso. Eu posso ajudar as pessoas a serem felizes também. Quando eu sou feliz, eu tenho a possibilidade de ajudar muitas outras pessoas a serem felizes. Mas mais um verso, quem sabe aqui para a gente ir terminando. O verso 6 diz assim: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Fome e sede de justiça, porque serão fartos. Pessoas justas. O que é uma coisa justa? Não é nem largo, nem estreito. Vai machucar se for largo, vai machucar se for estreito. Pessoa justa, fome e sede de uma coisa justa. Pressupõe o fato de ser obediente. Quem é obediente gosta de coisas justas. Só que aqui, na realidade, a justiça não é uma coisa, uma situação. A justiça é uma pessoa. Quem tem fome e sede de uma pessoa, Cristo é chamado de justiça nossa. Colocar esse Deus maravilhoso em primeiro lugar na vida. Nos versos seguintes nós vamos encontrar: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino, sua justiça. Justiça é a pessoa do Senhor Jesus. Fome e sede de justiça. Bom, há outros itens, a misericórdia, bem-aventurados misericordiosos. A palavra misericórdia vem aí de duas do latim, miseres e cordia, seria o coração do pobre. No hebraico, nós temos uma ideia diferente, não fala de coração. A palavra do hebraico, de misericórdia, ela não tem que ver com coração, ela tem que ver com útero. Interessante. Com útero. É como se você dentro de si gerasse pessoas. Dentro de si você abraçasse as pessoas, acolhesse as pessoas, dá valor para as pessoas. O pastor Edson até mencionou boas ações, acolher pessoas. Meu amigo, minha amiga, estamos terminando o programa, mas eu queria que você entendesse que felicidade é uma pessoa, ir a Cristo, buscar a Cristo. Esse é o princípio da felicidade. Vários itens foram colocados aqui, todos são excelentes, não carregar a culpa e etc., perdoar. Mas quando você busca esta pessoa, preenche o vazio do seu coração, é uma maravilha. Você se torna pleno, não vazio, não sem sentido. Eu queria orar com você agora, pedindo a paz de Cristo para o seu coração, a felicidade. Senhor Deus, abençoa cada um dos nossos amigos, amigas. Dá a felicidade plena que só encontramos em Jesus. Talvez alguém esteja passando um momento difícil agora. Senhor, que ele olhe para cima, que esta pessoa olhe para cima, olhe para a Tua palavra e que aquilo que dissemos aqui possa ter contribuído para a felicidade. Em nome de Jesus. Amém. Até o nosso próximo encontro. Nós temos a maior alegria de poder estar com você semanalmente, em outros horários alternativos, mas conte para os outros da TV Novo Tempo. Fale para os outros do programa Fé para Hoje. Esse programa é a sua nova atitude. Esperamos você para o nosso próximo encontro. Até lá, fique com Deus.